Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa do Centro de Crítica da Mídia e da pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações extensivas aos telespectadores. E também pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Oi, Hércio, tudo bom? Tudo bom, Zé? Oi, pessoal de casa, um prazer estar aqui com vocês sempre. Hoje falaremos sobre como a mídia aborda as ações do Banco Central e a taxa de juros aplicada durante o governo Lula. Para esse debate, contamos com os levantamentos realizados pelos professores José Milton Santos e Nara Scabin. Bem, Zé, como foi criado o Banco Central no contexto da ditadura e qual foi a repercussão que a criação do banco teve na mídia comercial na época? Antes de falar propriamente da criação do Banco Central, eu gostaria de fazer um breve retrospectivo. Em 1694 foi criado a Casa da Moeda. Com a vinda da família real portuguesa, em 1808 foi criado o Banco do Brasil, que assumiu então essas funções de emissão e regulação da moeda. Em 1945, no Banco do Brasil foi criado a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito, que é a antecessora do Banco Central. E, finalmente, a SUMOC, em 1964, se transforma em Banco Central, quando um dos formuladores, que era o ministro Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, na época chamado, não sei porquê, de Bob Field. Na realidade, a gente tem então uma história longa aí do Banco Central, né? E em que consiste, Zé, a função do Banco Central em relação à política monetária, por exemplo? O Banco Central tem um papel crucial. Primeiro, na emissão de moeda, no controle da circulação, no controle da inflação, né? Na fixação da taxa básica de juros, a taxa Selic. Né? Então, o Banco Central, ele praticamente tem um papel importantíssimo, porque dele e das suas decisões depende a implementação de todas as demais políticas econômicas do governo. Por que o Banco Central foi criado exatamente no contexto da ditadura militar, Zé? Isso foi uma exigência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Não foi uma decisão pura e simplesmente interna. Isso aconteceu com todos os países. Houve uma uniformização e a criação dos bancos centrais em todos os países. Em cada um desses países. E mais recentemente, então, a gente falou do histórico aí, até chegar no Banco Central, tal qual ele existe praticamente em todos os países, né? E qual foi o papel que esse Banco Central teve no primeiro governo do presidente Lula, lá no Lula 1? Teve um papel crucial. O Brasil estava superendividado, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, e o Lula escolheu para presidir o Banco Central um banqueiro chamado Henrique Meirelles, que tinha sido presidente do Banco de Boston, nos Estados Unidos, e recomendou que ele queria uma política monetária austera, e com isso o governo Lula conseguiu quitar toda a dívida com o banco, com o Fundo Monetário Internacional, conseguiu acumular reservas e, inclusive, passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional. Período, parece que a gente goza até hoje dessas condições que foram criadas ali, não é mesmo, Nara? Sim, sem dúvida, nessa questão
do fim, né, do problema do endividamento externo, né, que acontece nesse momento, como o Zé coloca, né, com o Brasil tendo dólares, né, tendo reservas, esse é um ponto fundamental, né. É um ponto importante para a gente entender hoje, pensar também, inclusive problematizar alguns argumentos colocados em relação ao debate sobre dívida pública, né, sobre política de austeridade, sobre contenção de gastos, como esses temas aparecem, né, na imprensa comercial. E acho importante também a gente pensar, talvez antecipando algumas coisas que o Zé vai trazer, como a gente tem hoje na cobertura da imprensa, na discussão da atuação do Banco Central, por mais que o Banco Central tenha um papel fundamental, como colocou o Zé, né, para a política econômica do Estado como um todo, a cobertura faz um divórcio entre o que é política monetária e o que é política econômica. Então, esses temas vão aparecer de maneira muito separada. O Banco Central só vai cuidar das questões monetárias, né? As demais questões são da alçada do Estado, então algumas questões são políticas, são apresentadas como políticas, e tudo aquilo que é da alçada do Banco Central vai ser apresentado como não político. Mas olha aí o caso que o Zé traz da atuação do Banco Central lá no governo Lula I, que não teria sido possível se não fosse também uma atuação politicamente direcionada, né? E as contas públicas, de que maneira que o Banco Central tem uma relação direta aí com o chamado gastos que o governo tem? O Banco Central, ao fixar a taxa básica de juros, que, diga-se a bem da verdade, é a segunda maior taxa de juros do mundo. Ao fixar isso, ele está fixando a remuneração dos portadores dos títulos públicos. A taxa Selic é que remunera os títulos públicos. Uhum. Isso está fora, né, das despesas primárias. E isso desequilibra as contas públicas, porque não há limite para o pagamento aos credores. Uhum. Então, seria o seguinte, num quadro de dívidas, aquilo que o governo arrecada, o prioritário é o pagamento dos credores do governo. E essa taxa, que é de juros, ela vai remunerar esses credores. De que maneira que isso afeta, então, as outras coisas que o governo tem que fazer, Zé? Afeta não apenas as atividades governamentais, mas afeta também os investimentos privados. Porque se a taxa de juros é muito alta, não compensa aos empresários tomar empréstimo, e sim comprar títulos da dívida pública que remuneram melhor do que as suas atividades normais. E afeta as demais atividades do governo, porque como o pagamento do serviço da dívida, ou seja, o pagamento de juros aos aplicadores, não entra no cálculo das despesas. Então, quando se fala em equilíbrio das contas públicas, a remuneração dos aplicadores está fora. Então, isso acaba também sendo um desencorajamento da atividade produtiva no país, não é isso mesmo, Nara? Sim, sem dúvida, né? As pessoas vão investir em indústria, né? Vão investir no setor produtivo, ou vão deixar lá o dinheiro rendendo, né? Como fazem os rentistas, com uma taxa de juros, né, lá nas alturas. É claro que é mais fácil deixar o dinheiro rendendo, então isso desincentiva. Na verdade, isso favorece o rentismo, né, o que se chama de rentismo, e desfavorece o investidor sério que está preocupado em assumir um risco, investir numa atividade econômica, né, em favorecer o crescimento do país. Então, isso pode levar ao desemprego, ao desaquecimento econômico, à desaceleração econômica, é um problema sério, né? Mas aí o Banco Central diz assim, bom, isso aí já não é comigo, eu estou aqui só para fazer política monetária, que é regular, como, né, apontou o Zé, entre outras coisas, a taxa de juros, o resto é com o governo, né? E aí joga esse pepino, essa batata quente do desemprego, da desaceleração econômica para o governo. E fica sempre no cenário uma ameaça de que, se não fosse esse tipo de política, você também não vai, a Bolsa não vai crescer, os empresários não vão investir no Brasil porque vão ficar desconfiados. Você vê essa política, de fato, se ela não for feita da forma que geralmente ela é feita, você vê isso como um risco para o país e para a atividade econômica e para o crescimento de uma maneira geral?
um risco grande, porque juros altos atraem investimentos estrangeiros especulativos, não investimentos produtivos, né? E também isso que a Nara já falou, um desestímulo aos empresários nacionais para que eles ampliem ou desenvolvam novas atividades produtivas devido ao alto custo do crédito. E nós vemos, por exemplo, que a imprensa sempre, que a grande imprensa, evidentemente, a imprensa comercial, ela sempre se manifesta a favor das altas taxas de juros. Para quem não sabe, eles também são aplicadores em títulos da dívida pública. Na realidade, também, então, aí, os meios de comunicação não têm apenas a atividade fim na qual eles trabalham, né? Eles também podem se beneficiar desse tipo de atividade. Portanto, nós não temos aí uma leitura e uma cobertura isenta em relação a isso, não é mesmo, Nara? Exatamente, né, Hércio, Zé, se a gente tem as elites lucrando com esse tipo de política monetária e os proprietários dos meios de comunicação fazem parte dessas elites, são investidores, né, como apontou o Zé, nesse sentido do rentismo, né, quer dizer, tem ali títulos da dívida, sem dúvida eles lucram e aí tem um interesse nesse sentido de defender a manutenção das taxas de juros altas. Sem falar, isso acho que eu vou retomar mais adiante no programa, a questão do pânico da inflação, que muitas vezes toma conta da cobertura econômica, mas a gente volta depois nisso. Zé, e dentro de todos esses aspectos que você levantou aí, qual que é a importância e por que a independência do Banco Central? O que é isso, um Banco Central independente? Na verdade, independente do governo, né? Porque o Banco Central é dependente dos demais bancos. Ele está, aliás, a serviço desses outros bancos. Ele é considerado o banco dos bancos, nos dois sentidos. Banco dos bancos porque ele é um controlador e banco dos bancos porque ele é um representante deles. E a chamada independência do Banco Central ocorreu em 2021. Aliás, medida que já vinha sendo solicitada e defendida pela grande mídia. Dentre as consequências dessa independência, não há mais coincidência de mandato do presidente do Banco Central com o presidente da República. Tanto assim que o governo Lula, nos 2 primeiros anos, vai ter o presidente nomeado pelo Bolsonaro e que implementa no Banco Central uma política neoliberal. Nara, a independência do Banco Central, então, não é para a sociedade, não é isso? Exatamente, acho que tem duas nuances aí nesse debate muito equivocados, né? Duas nuances muito equivocadas nesse debate sobre a independência do Banco Central. Primeiro é tomar isso, uma independência em relação ao governo, né, como algo bom por si. Bom, se a gente tivesse independência do Banco Central na época do Plano Real, nós talvez não tivéssemos tido o Plano Real. O Plano Real só foi possível porque o Banco Central trabalhou junto com o governo. Então, e acho que nenhum liberal... Sob as orientações do governo, Exatamente, né? Nenhum liberal vai discordar, nenhum debatedor liberal vai discordar da importância do Plano Real. Então, primeira coisa é isso, né? Essa importância por si da independência, isso é muito relativo. O Banco Central trabalha junto com o governo, né? E na verdade, mesmo hoje, quando a gente fala da independência, na verdade, a gente está falando de uma autonomia operacional do Banco Central, para executar, para tomar algumas, né, para tomar algumas medidas, mas na verdade, mesmo na atual configuração do Banco Central, ele tem um compromisso de estar ali subordinado, ou pelo menos filiado a uma perspectiva de governo mais ampla. No caso, a ideia de perseguir a menor taxa de juros possível a pleno emprego. Então, não adianta também você abaixar a taxa de juros ao máximo, comprometendo o emprego. Esse deveria ser o compromisso do Banco Central. Não está sendo, mas deveria ser. Né? E, voltando aqui o atual presidente do Banco Central é o Campos Neto, né? Quem é o Campos Neto e qual é a política que ele implementa à frente do Banco Central? Você chegou a
a esboçar um pouco, mas eu queria que você desenvolvesse mais essa ideia para nós. O Roberto Campos Neto, como o próprio sobrenome indica, ele é neto do Roberto Campos, co-criador do Banco Central. E o Roberto Campos Neto tem dado uma série de declarações que demonstra o caráter efetivo dessa política neoliberal. Ele criticou a queda do desemprego, porque disse que isso provoca a inflação. Ele se ofereceu num jantar promovido pelo governador de São Paulo, ele se ofereceu para que, se o Tarcísio for eleito presidente, ele quer ser o ministro da Fazenda. Então, nós vemos claramente que ele tem um viés político-partidário. Ele votou em 22 com a camisa do Bolsonaro. Ele deu declarações a favor da candidatura do Bolsonaro. Então, ele não é independente e imparcial. Ele é político e partidário. E mesmo esse nível de independência, né, em relação ao aspecto político, já é comprometedor, mas também em relação à defesa dos interesses, né? Porque quando a gente fala de uma instituição independente, ela não podia estar atrelada aos interesses do sistema financeiro. Como é que você vê isso? Essa é a grande contradição. O controlador é controlado. É como o rabo do cachorro conduzindo. Uhum. Então, na verdade, o Banco Central, com essa orientação neoliberal, ele tem sido, na verdade, o porta-voz dos bancos privados. Uhum. E, nesse sentido, né, esses interesses não correspondem nem aos interesses dos demais setores empresariais. Note-se que todas as entidades se manifestaram contra a manutenção da taxa de juros, com exceção da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira. FEBRABAN, né? E a natureza desses conflitos, Nara, entre o governo Lula e o presidente do Banco Central? Como é que você vê isso? Deixa eu só fazer uma retificação, Erson. Agora há pouco eu falei que a meta do Banco Central deveria ser perseguir, né, a menor taxa de inflação. Eu falei taxa de juros, a menor taxa de inflação a pleno emprego, né? Só essa retificação que é importante. Bom, o Zé já apontou, né, que o que a gente tem no Banco Central é um sequestro, né, do Banco Central, que é um órgão de Estado, pelos interesses aí do capital financeiro, né? De modo que o próprio governo eleito democraticamente, né, o governo Lula III, sequer consegue implementar suas decisões, né, importantes para a economia, porque o Banco Central está ali, né, refém de outros interesses. E na imprensa é muito interessante a gente olhar a cobertura, até levantei aqui alguns pontos, né, desse conflito aí, retratado como um conflito Lula versus Campo Neto, né? Então, lá no dia 18 de junho de 2024, por exemplo, um dia antes da última reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, quando você abria ali o portal, a primeira página do UOL, que é um veículo do Grupo Folha, você tinha ali, né, 3 manchetes encadeadas. Primeiro, Lula diz que Campos Neto tem lado político e atua para prejudicar o país. Então, a ideia de que o Lula, né, a manchete destaca é uma crítica do Lula ao Campos Neto, absolutamente correta essa crítica, né, nesse caso. Uhum. Em seguida, manchete de baixo, né, presidente orienta aliados a aumentarem tiroteio contra, entre aspas, terrorismo de chefe do Banco Central. Então, aí, né, a manchete sugere que o Lula estaria aí, né, incendiando o país contra o pobre do Campos Neto. E depois embaixo, o título de um artigo do Hélio Gaspari, que foi Campos Neto virou bode expiatório do PT. Então, essa articulação aí de manchetes mostra muito como que essa cobertura é feita, né? O Lula como um incendiário, como um intolerante, como um autoritário, né, criando problemas com um órgão supostamente independente que é o Banco Central. Um órgão técnico, né? Zé, e você, no seu levantamento, como é que você viu assim a cobertura da mídia em torno dessa relação entre o Lula e o presidente do Banco Central? É interessante que essa temática da mídia esteve presente nesta
digamos, nesse conflito de interesses entre o governo Lula e o presidente do Banco Central, né? Na Rádio News, Band News, o comentarista Reinaldo afirma: a imprensa perdoa Campos Neto e condena Lula, isso no dia 22 de junho. Nós temos que o editorial da Folha, por exemplo, da Folha de São Paulo, defendeu nessa briga a autonomia do Banco Central, né? E a presidente do PT afirmou, né, com relação a esse editorial: o que vocês chamam de autonomia do Banco Central é a subserviência aos interesses do mercado, dos bancos e das corporações que a mídia representa. E o Lula afirmou, na mesma semana, que o sistema financeiro domina a imprensa, né? E criticou duramente o converscote de Campos Neto com o mercado. E o Lula criticou o silêncio da imprensa corporativa diante da taxa escandalosa de juros, que é a segunda maior do mundo. Nós estamos nós estamos cada vez mais reféns de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira, ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira e na quarta página. Uhum. Ninguém fala de uma taxa de juros de 10,25% num país com uma inflação de 4%. Uhum. E ninguém compara o montante que se paga para esses agentes do mercado financeiro e o montante que se investe em todas as outras necessidades do país. Seria bom um exercício de comparação desse, né, Nara, para a população formar uma ideia melhor sobre o que representa o famoso gasto, né? Com certeza, né? Esse debate, essa paranoia, né, com o equilíbrio fiscal do governo, né, ele é, da perspectiva neoliberal, um paradoxo. Quer dizer, tem que economizar, mas não com os juros da dívida, não com o pagamento dos juros da dívida pública. É como dizer na sua casa, ó, você tem que economizar com tudo, mas você não vai botar aí na sua conta os juros que você paga do cartão de crédito. Isso está fora. Mas como está fora? Sai do mesmo lugar. Exatamente. Né? O caixa é único, né? O caixa é único, tá? De alguma maneira também ali, né, sendo gasto. Tem que ser falado isso. A gente já falou um pouco sobre a taxa de juros, mas é importante a gente discutir aqui de que maneira que ela impacta o dia a dia, o cotidiano, a vida das pessoas, né? Que incidência que isso tem sobre cada sujeito que sai de manhã para trabalhar, chega em casa à noite, como é que essa discussão entra na vida deles e afeta essencialmente o dia a dia dessas pessoas? Bom, Hércio, para a gente falar disso, é importante a gente diferenciar aquilo que o atual Banco Central diz que é o impacto da taxa de juros, da manutenção da taxa de juros, né, como foi feita aí na última reunião do Comitê de Política Monetária, né, que optou por manter a taxa de juros a 10,5%, né, rompendo uma tendência de redução, um ciclo de reduções, de cortes na taxa de juros que vinha desde agosto do ano passado, né? A taxa de juros vinha sendo reduzida meio ponto a cada reunião do Copom entre agosto de 2023 e abril de 2024. Em maio foi reduzido 0,25, uma briga danada por causa desse 0,25 aí, né? E em junho... Nem meio, né? Não é nem 0,5%, e em junho manteve-se a taxa de juros em 10,5%, a taxa Selic, né? Mas esse 0,25%, esse 0,5% faz uma diferença danada numa porção de aspectos. Então, o que diz o Banco Central? O Banco Central vai dizer o seguinte, bom, né, manter a taxa de juros, a Selic, na verdade, é a taxa na qual são feitas as negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, como o Zé já falou, mas ela também tem um impacto sobre todas as outras taxas da economia, a gente vai chegar lá. Então, o Banco Central diz assim, tem que manter a taxa de juros nesse patamar para controlar a inflação. Então, tem esse fantasma da inflação, o Brasil não tem um problema de inflação atualmente, né? Esse problema não existe.
Mas, ao mesmo tempo, a taxa de juros é o único mecanismo que o Banco Central tem ali em mãos para supostamente tentar controlar a inflação. É um instrumento inócuo, porque o tipo de inflação que a gente tem, além de ser pouca, é de outra natureza, depende das variações do dólar, não vem daí, né? Mas na prática, o que acontece? Isso não controla a inflação, que na verdade nem é um problema grave, mas isso encarece o crédito. Então, se você vai pegar o empréstimo, você vai pagar juros em cima. Claro que isso não depende só da Selic, mas de forma geral o crédito fica encarecido. Então, você vai fazer um crediário ali, né, para comprar alguma coisa para tua casa. A tendência é que esse crédito esteja encarecido, né? Isso também desaquece a economia, então tende a reduzir o índice de pessoas empregadas, então isso também leva a um desemprego maior. Então, afeta demais a vida das pessoas, né? É um remédio apresentado pelo Banco Central e pelos debatedores liberais para corrigir um problema que sequer existe neste patamar, que é a inflação, só que esse remédio não resolve esse problema e ainda causa um monte de efeitos colaterais problemáticos na vida das pessoas. Então, Zé, a inflação que tantos anos infelicitou a vida do povo brasileiro, a memória dela fica sempre na mesa como uma espécie de, poderíamos dizer, uma chantagem para que essa taxa de juros permaneça alta e seja sempre defendida como uma taxa que vem para beneficiar a população brasileira? A perspectiva de uma inflação desenfreada é um fantasma que nos atormenta sempre, né? Agora, eu gostaria de retomar aqui. O mesmo Reinaldo Azevedo, que é também colunista do portal UOL da Folha de São Paulo, escreveu Existe autonomia de oposição? Onde ele desenvolve a tese de que a política desenvolvida pelo Campos Neto é de oposição ao governo Lula. E termina, os aiaiais e os iuius em defesa de Roberto Campos Neto já se espalham imprensa fora. E, obviamente, os meus não fariam nenhuma falta. Ou seja, né, ele vai desnudar aí um certo comportamento quase uníssono dessa imprensa comercial. Um comentador liberal que já foi conhecido por ser um feroz crítico do Lula e do petismo. Veja a que ponto chegamos. E emendando isso aí, Nara, como é que tem sido, então, um comportamento, né, o debate público, e evidentemente nós estamos falando do debate que a gente vê na mídia, né, sobre essa questão aí principalmente da taxa de juros? Bom, no governo Lula 3, né, a gente tem esses grandes fantasmas, como o Zé disse, gostei, né, da expressão que você usou, Zé, o fantasma da inflação, né, esses grandes fantasmas, esses bichos papões aí, né, liberais, neoliberais, que atormentam, né, que rondam na cobertura da imprensa comercial, gerando uma espécie de pânico moral aí, né. Tem a questão da inflação, né, que o Zé já apontou muito bem, e tem a questão do risco fiscal. Então, quando a gente olha ali a cobertura, né, econômica ao longo desse terceiro mandato, né, do presidente Lula, do governo Lula 3, o governo vai sendo ali representado, enquadrado nessas matérias jornalísticas, primeiro, né, como um governo muito gastão, né, um governo que não faz austeridade fiscal, um governo que não equilibra as dívidas públicas, os gastos públicos, por mais que ele tenha teto de gastos e por mais que ele seja muito mais austero do que o governo Bolsonaro, por exemplo, foi, né? E por mais que ele ainda esteja aí lidando com a tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, e com todos os apelos, evidentemente, necessários de que o governo socorresse, né, prestasse auxílio ali à população atingida. Então, existe a construção dessa imagem de que o governo é um governo que não cuida direito das contas públicas. Isso está muito ligado ao imaginário do que é um governo de esquerda, um governo que gasta mais do que arrecada, né? E veja, do ponto de vista econômico, o governo Lula nem é um governo de esquerda, ele é um governo liberal, né? E mesmo assim, cobra-se que ele seja mais liberal ainda, né? Então, a gente tem aí uma inversão e um equívoco, né? Tanto no diagnóstico que a imprensa comercial faz,
do ponto de vista econômico do governo Lula 3, apontando que as contas estão desequilibradas, né, de que há um risco fiscal alto, quanto do prognóstico que a imprensa comercial aponta, ou seja, a solução, aquilo que a imprensa comercial né, destaca ali como possível solução para lidar com essas contas supostamente aí desequilibradas do governo, que é o quê? Bom, se as contas estão desequilibradas, a inflação vai subir. Né, o André Lara Rezende, um economista, né, brasileiro importante, diz que a inflação é também, e é sobretudo expectativa, né, e é uma questão também de credibilidade. Então, o argumento na base até faz sentido. Se as contas estão desequilibradas, a inflação tende a subir. Só que as contas não estão desequilibradas. Mas constrói-se essa narrativa e aí vai dizer o quê? Bom, já que as contas estão desequilibradas e vai ter inflação, tem que subir taxa de juros, tem que manter a taxa de juros alta. Só que quando você mantém a taxa de juros alta, você aumenta enormemente a dívida pública que tem que ser paga. 40%, uma reportagem recente do jornal o Globo mostrou que 40% da dívida pública é impactado pela Selic, pela determinação da taxa básica de juros do Banco Central. É muito dinheiro, né? Para se ter uma ideia, em agosto de 2023, quando o Banco Central ali definiu, né, a diminuição de 0,5 ponto percentual, né, da taxa Selic, isso reduziu a dívida pública, 0,5% da taxa Selic que diminuiu, reduziu a dívida pública em 21 bilhões. É o equivalente ao orçamento de um ano inteiro do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, quer dizer, você diminui a taxa de juros, você diminui a dívida pública. Você aumenta a taxa de juros, você aumenta a dívida pública. Mas o que a imprensa diz? Como as contas estão supostamente desequilibradas, tem que aumentar a taxa, isso aumenta a dívida e bagunça mais as contas. E o risco fiscal, então, seria esse risco de não ter dinheiro para pagar os credores, o sistema financeiro. Então, fica evidente que nessa visão, o risco fiscal é mais importante do que o risco humano, considerando inclusive o que a Nara falou, até a ajuda dada à catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul é questionada em função dos compromissos sagrados que temos com o mercado financeiro, não é isso, Zé? Na verdade é isso. Ali é muito mais do que o temor de não haver recurso para remunerar o serviço da dívida. O que existe é o temor de que a remuneração se reduza com a queda da taxa de juros. E é pior ainda. Né? Exatamente. Né? Não pode perder nenhuma margem de ganho com isso aí. Né? E tem uma outra questão que me chamou muita atenção, Nara, em relação à última reunião do Copom, no dia 19 de junho, houve toda uma movimentação política em que praticamente ficou antecipado aquilo que o próprio comitê decidiu, que é uma taxa básica de 10,5%. Como é que você observou esse processo, essa coincidência entre aquilo que a imprensa pressionou e aquilo que o comitê decidiu? Pode ser visto como uma chantagem dos meios de comunicação sobre o comitê? Sem dúvida, Hércio, uma chantagem até por conta de quem são as fontes, os entrevistados que as matérias do jornalismo econômico, da imprensa comercial ouvem. Então, assim, né, houve uma movimentação política para pressionar o Banco Central a manter a taxa de juros em 10,5%. Essa movimentação foi evidentemente política, mas a imprensa cobriu como uma coisa que não foi política. Uhum. Ali eram técnicos, né, da economia dizendo que tinha que manter, esse é o retrato que a imprensa comercial fez, dizendo que tem que manter a taxa de juros a 10,5%. Essa chantagem foi tão séria que ela passou inclusive pela criação ali de uma demanda, né, para o Banco Central, que é a demanda de que todos, né, ali, de que o colegiado deveria votar de maneira unânime para que a decisão tivesse credibilidade. Isso surgiu do mercado, dos operadores do mercado, e a imprensa repercutiu como se fosse necessário que todos votem unanimemente pela credibilidade do Banco Central. Na verdade, isso é para acuar, né, ali os representantes do governo Lula, para que votassem com os representantes do Bolsonaro, do Campos Neto, né, e já de alguma maneira tentar também acuar o governo Lula em relação à nomeação do próximo presidente do Banco Central, que o mercado quer que seja um representante do mercado. Sem falar ainda no ataque especulativo
que aconteceu nos dias que antecederam ali a votação do Copom, no dia 19 de junho, que fez o dólar subir, né? Isso é um ataque especulativo, mais gente comprando o dólar sobe, mas a imprensa retratou, né, como um fenômeno natural, né? Então, puxa vida, diante da preocupação da votação do Copom, o dólar subiu. Zé, conforme a Nara relatou aí, então parece que os técnicos indicados pelo governo Lula cederam a essa pressão e essa chantagem do mercado financeiro, no qual a mídia foi porta-voz. Como é que você vê isso? Há controvérsias. Eu tenho ouvido e lido manifestação de vários especialistas e uma boa parte deles afirmando que a atitude dos diretores indicados pelo governo Lula foi porque eles se queimariam politicamente e não havia alternativa de reverter aquela proposta do Campos Neto. Teria sido uma posição tática? Teria sido, dessa forma. Segundo as interpretações correntes, principalmente entre os economistas progressistas, é que isso foi meramente tático. Mas o risco maior vem para frente. É o que está sendo chamado privatização do Banco Central. Desde o ano passado, tramita no Senado Federal, né, a PEC 65/2023, proposta pelo senador Vanderlan Cardoso, que busca transformar o Banco Central em uma empresa pública autônoma, com autonomia administrativa, inclusive contratação de pessoal sem concurso e autonomia financeira com receitas próprias. Ou seja, já há uma autonomia do Banco Central e ele ficaria ainda no sentido de ele ser independente de um governo eleito e ele se tornaria, por esse projeto, ainda mais independente. Seria isso? Do governo? Mais independente, totalmente autônomo, porque ele definiria todas as suas políticas, independentemente das diretrizes governamentais. É essa autonomia que a gente já discutiu aqui, que não é bem uma autonomia, né? Porque ele está completamente vinculado aos interesses do mercado financeiro. Autonomia, né? Em relação ao povo, em relação ao governo. Isso, em relação ao povo brasileiro, em relação ao governo. Nara, nós não podemos então deixar de fazer aquela pergunta que é fundamental nesse programa aqui. Nos dias subsequentes à definição da taxa, como foi o trabalho de cobertura da mídia sobre esses resultados? Bom, quando a gente olha ali a cobertura da imprensa comercial, ela dá continuidade a esse enquadramento da relação do Lula com o Banco Central, a partir de falas críticas que o Lula fez, né, nos dias subsequentes à votação do Copom, dia 19 de junho, falas críticas do Lula à manutenção da taxa de juros alta em 10,5%. Então, a imprensa comercial continua enquadrando o Lula como um autoritário, um intervencionista, né, aproximando o Lula ali do governo Dilma, então dizendo, olha lá, o perigo de um outro governo Dilma, né? E dizendo que o Lula tem que ter mais calma, tem que agir de maneira mais racional, né? Ser mais técnico, como o Banco Central supostamente estaria sendo, né? Técnico. A Folha publicou, por exemplo, uma coluna, um texto, né? Na coluna Por quê, né? Que é uma coluna de economia que tenta fazer uma abordagem mais divertida, mais diferentona, mais moderna de economia, mas acaba, né, reforçando os mesmos enquadramentos. Chega num lugar comum, né? Exato, os mesmos lugares comuns da cobertura tradicional, mesmo tentando ser mais moderninha, né? Então, esse texto da coluna Os Porquês, da Folha de São Paulo, no dia 24 de junho, diz assim, né? Que o governo, né, precisaria discutir tecnicamente usando dados, a taxa de juros, né? Discutir tecnicamente usando dados, modelos, intuição, experiência de outros países, nossa própria experiência e não essa criancice que vemos quase todos os dias nos jornais. Zé, essa cobertura, então, pós-definição da taxa Selic, mais esse cenário, como é que você percebe isso aí também, a partir do que a Nara disse? Praticamente, a Nara resumiu com muita propriedade como que essa grande mídia tem reagido. Grande, entre aspas, porque não tem a mesma importância que já teve no passado, né? Então, nós vemos o seguinte, essa grande mídia,
está a serviço desses interesses das elites, principalmente financeiras, porque as elites comerciais e empresariais estão criticando duramente a manutenção da taxa de juros. A Confederação das Indústrias parece que foi signatária de um documento também nesse sentido. Exatamente. Né? Então, assim, o setor produtivo completamente, do comércio, do varejo, completamente contra... Com exceção dos bancos. Com exceção dos bancos, que são os únicos que faturam com essa política que a mídia, infelizmente, faz aí coro, né? E só para a gente fechar, então, essa discussão, me causa uma certa estranheza, não, e gostaria de saber a opinião de vocês, né? O Zé comentando primeiro, a questão da homenagem que as organizações Globo fazem ao Haddad e a ministra, por tabela, a ministra Simone Tebet, né? Que são elogiados por ter quase que em contraposição ao Lula, um comportamento e uma gestão mais técnica. Essa mídia e esse setor financeiro, ela também está disputando o governo Lula? Qual que é a sua visão? Na verdade, não se trata bem de uma homenagem ao Fernando Haddad. Relembremos que antes do Haddad ser anunciado, ele foi duramente criticado por essa mesma mídia. O que a mídia tenta, de certa forma, é cooptar o Fernando Haddad para para os seus interesses e para as suas propostas de política econômica. Porque o Haddad tem uma posição mais de equilíbrio entre o mercado e os interesses do governo e da sociedade, eles tentam, evidentemente, exacerbar esse conflito de interesses, que na verdade é mais aparente do que real, e criar um possível dissenso no interior do próprio governo. Para fechar esse assunto, Nara, para a gente entrar no próximo momento de panfletagem, como é que você vê isso? Olha, não posso deixar de dizer, só para botar aqui a pulguinha atrás da nossa orelha, né, que a gente tem que lembrar que o Haddad, junto com a Simone Tebet, fazem parte do Conselho Monetário, junto com o Campos Neto, que é o conselho que define a meta de inflação, que é o argumento usado para manter a taxa de juros lá no alto. Então, a gente tem aí também uma dificuldade, no mínimo, para enfrentar nesse governo, né? Bom, então agora nós vamos para aquele momento importante, que é o nosso momento panfletagem, onde a gente vai fazer as nossas indicações culturais. E eu começo aqui com a minha indicação de hoje no momento panfletagem, que é o livro O Olho da Rua, uma repórter em busca da vida real, da autora Eliane Brum, né? Essa é uma autora, é uma jornalista, uma autora também muito querida, muito respeitada por mim, né? Muita gente conhece o trabalho da Eliane Brum, também tem a mesma opinião. Esse livro traz 10 reportagens, 5 delas urbanas, 4 na Amazônia e uma sobre a geografia íntima da autora. E ele tem uma nova edição no ano de 2018, onde ela vai discutir a mediação e as dificuldades do seu intento de narrar o cotidiano. É uma viagem, é um livro super recomendado e eu indico aí para o nosso espectador e para vocês dois também. Nara, o que você tem hoje de indicação? Bom, eu tenho uma indicação aqui temática, né, nessas discussões econômicas, que é o livro Camisa de Força Ideológica, né, do André Lara Rezende, que é um economista, foi um dos idealizadores do Plano Real, foi presidente do Banco Central, do BNDES, que é um livro em que o autor discute isso que ele chama de camisas de força ideológicas, né, que aprisionam o debate econômico, inclusive na imprensa. Essa é uma crítica que ele tem feito
de maneira muito pertinente aí nos últimos anos, né? Por exemplo, a obsessão com o controle fiscal, né? O pânico da inflação, são essas camisas de força ideológicas que o autor usa, que ele discute, né? Para problematizar uma série de convenções da teoria macroeconômica convencional. Então ele vai questionar, por exemplo, a ideia de que o Estado, né, seria inimigo do mercado, né? Então ele faz um debate que me parece bastante pertinente para esse tema. Boa dica. Zé, você tem para hoje? A minha indicação de hoje é o livro recém-lançado, A Construção do Idiota, de Rubens Casara. Rubens Casara é juiz de direito no Rio de Janeiro, professor e escritor. É um livro de uma leitura muito agradável que a gente começa e não quer parar de ler. Uhum. Na revista Fórum, Rubens Casara declarou: e aí eu fui resgatar a origem da palavra idiota, que vem da Grécia Antiga. O idiota é aquela pessoa incapaz de fazer nexo à coletividade, incapaz de reconhecer a importância do comum. Idio significa privado no grego. O idiota é aquela pessoa fechada em si mesma e principalmente fechada para o outro do conhecimento, que o assusta, e para o outro da diversidade, que ele não consegue compreender. Segundo Casara, o idiota é o sujeito neoliberal, é o empreendedor de si mesmo, é aquele avesso às causas sociais, né? Uhum. Bom, eu só tenho a agradecer vocês dois mais uma vez. Obrigado, Zé. Obrigado, Hércio, obrigado, Nara, e muito obrigado aos nossos telespectadores. Obrigado, Nara. Obrigada, Hércio, obrigada, Zé, muito obrigada, né, a quem nos acompanha em casa. Um prazer estar aqui com vocês, discutir com vocês e aprender muito com vocês. E assim terminamos o nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nos acompanhe por lá e também nos siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.